Graça e paz, queridos, que bênção estarmos mais um dia junto, esse dia tão precioso que o Senhor fez para nós, nos regozijarmos nele, dia de muita alegria, de exaltação diante do Senhor, por aquilo que Ele é para nós. Ele é tudo na nossa vida, Ele é nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso mantenedor, aquele que nos dá de podermos estar vivos sobre a face da terra. Olha só que interessante, maravilhoso, tremendo, se nós nos prostarmos diante de Deus e desejar de estar agradecendo o Senhor por aquilo que Ele é, nós temos tanto que falar, queridos. Como Deus é bom para cada um de nós. Amém? Eu quero estar trabalhando um texto muito interessante e nesses últimos tempos o Senhor tem me dado palavras nessa dimensão, queridos. Percebe para você ver o que o Senhor tem nos dado nesse tempo, não é? Que nós estamos passando por tantas lutas. E eu quero perguntar para você, e essa pergunta é o tema da nossa palavra que vamos expor agora. Você tem passado por aflições? Que brincadeira, né? Parece até algo de cinema. Quem de nós não temos passado, né? Por dificuldade, por aflições, nesse tempo de tantas loucuras. Nós estamos aí feito uma caça correndo, né? Do predador. E eu quero trabalhar um pouco nessa dimensão daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer para nós, para seus filhos na presença de Deus. Então, você tem passado por aflições? Esse é o tema da nossa palavra. Está lá em João capítulo 16, somente um versículo, mais um versículo poderoso que o Senhor Jesus deixou para nós, que vai nos satisfazer nessa pergunta que nós acabamos de fazer. Então, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, tenho certeza que muitos dos irmãos já sabem aí, decore salteado, já está falando aí na sua casa o versículo que nós vamos estar lendo agora. E diz assim: eu lhes dei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Olha só a palavra do Senhor Jesus, não é? E nós, quando nós nos unimos com Ele, nós nos tornamos filhos de Deus em Jesus Cristo, nós somos feitura dele. Semana retrasada nós vimos um texto lá de 1 Coríntios, falando para nós que aquele que se une ao Senhor Jesus se torna um só espírito com Ele. Logo, aquilo que é dele passa a ser nosso também. Isso é por demais e tremendo. É muito importante nós observarmos esse texto, querido, aquilo que o Senhor Jesus está dizendo para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Sabe, querido, eu vi algo nessa semana de um pastor muito amado, alguém que faz parte da minha vida, da minha história, qual eu devo muito a ele, que é o nosso querido pastor de Bauru, pastor Edson Valentim, da igreja Batista Bereana. Temos uma história muito linda junto. E ele falou algo essa semana que marcou meu coração. Olha só, queridos, o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha só o que Pedro está dizendo aí para nós. Não se esqueça disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que coisa tremenda. Nós estamos aí no ano de 2020, não é? 2020 anos depois do nascimento do Senhor Jesus. E considerando esta palavra de 2 Pedro, nós estamos vivendo há 2 dias, praticamente, do que o Senhor Jesus deixou isso registrado através do apóstolo João, não é? Então, o que o Senhor deixou registrado para nós, e que no mundo tereis aflições, tende bom ânimo porque eu venci o mundo, Ele falou para nós antes de ontem, na sexta-feira, tão pouco tempo atrás, queridos. Então é algo tão atual, tão verdadeiro, tão dos nossos dias, que nós simplesmente precisamos de tomar posse desses valores. E muitas vezes nós esquecemos desses valores, não é? E focamos as nossas lutas, as nossas dificuldades, em coisas que não deveríamos estar tão preocupados, não é verdade? Então veja só, pelo fato de nós vivermos, né, nesse mundo pecaminoso que
Nós passamos todos os dias, queridos, por tantas situações das mais embaraçadoras. Nós sabemos de tantas conversas, nós ouvimos tanto de pessoas que nós amamos, muitas vezes até familiares nossos, né, da igreja, que estão enfrentando lutas, dificuldades, e nós nos abatemos tanto por essas coisas. E sabe, queridos, o que importa para nós é que nós realmente venhamos a tomar para nós uma palavra como essa do Senhor Jesus. De nós venhamos a tomar uma palavra dessa como do apóstolo Pedro para nossas vidas e procurar colocar em prática. Nós estarmos com o nosso pensamento constantemente elevado diante de Deus, ao ponto de que as situações, que as lutas, que as dificuldades não nos separe do amor de Deus. E nós muitas vezes ficamos até revoltados com o próprio Deus. Temos visto isso muitas vezes no nosso meio. E aí nós observamos mais uma vez o nosso querido apóstolo Paulo, que falou tanto ao nosso coração, não é? No domingo passado, por aquela luta. Lembra que você ouviu no domingo passado? Da luta que você ouviu, Paulo preso, o pessoal para lá de fora pedindo a sua cabeça, ele sabendo que se ele caísse na mão do povo, o povo ia dar fim na vida dele, e ele estava ali também em aflição naquele momento. Você lembra qual foi o fim? Porque a palavra foi recente, foi domingo passado, lembra disso? Mas olha que o Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo deixou para nós em Romanos 8, 35 e 36, dizendo assim: quem nos separará do amor de Deus? Oh, aleluia por esta palavra. A tribulação, as aflições, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Ah, queridos, nós estamos aqui de passagem. Nós não sabemos quanto tempo mais vamos durar nessa terra. Mas o que importa é que nós vivamos a cada dia consciente de quem nós somos e de que nós vamos morar no céu com o nosso Deus, que isso, hora menos horas, dia menos dias. O que nós precisamos então, queridos, é estar focado nessa palavra do Senhor Jesus, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Mas agora eu posso afirmar algo ao teu coração, que com certeza você não vai passar aquilo que Jesus passou. Com certeza você não vai por uma cruz como ele foi, porque essas coisas já não existem mais hoje, não é? Mas é muito importante, queridos, nós estarmos focados, não é? Nós somos servos de Deus, e estamos certos que cada um de nós tem passado por várias aflições. É bem verdade, nós temos estado juntos, nós temos notícias tuas, nós oramos através dos ministérios que nós temos na igreja de oração, e vem para nossas mãos os seus pedidos, as suas colocações, as suas necessidades, e temos orado por você, e temos visto quão grande é as suas lutas que você tem passado. Então, queridos, nós não podemos negligenciar esses valores, e nem achar que isso não existe, porque é uma realidade. Mas, o que nós precisamos, amados, é estarmos aos pés da cruz do Senhor Jesus, nos levar a Ele constantemente e deixar que Ele traga a solução para aquele devido momento que nós estamos vivendo. Porque a única coisa que pode acontecer é nós sermos ceifados dessa vida e irmos morar com o Senhor por toda o sempre na eternidade. Então, queridos, nós não somos as únicas pessoas que muitas vezes achamos que somos os únicos a sofrer. E muitos de nós temos uma ideia errada com relação à salvação, ao fato de sermos filhos de Deus, ao fato de nós termos nascido de novo. Isso não nos garante, como o Senhor Jesus disse para nós, que no mundo tereis aflições. Isso não nos garante segurança, que não vamos passar por enfermidade, por lutas e dificuldade. Mas essas coisas, ó Deus, essas coisas, queridos, têm que servir para o nosso fortalecimento nele, no Senhor Jesus, não é? Então, queridos, enquanto nós não recebermos um corpo glorificado, quando é que vai ser que você e eu vamos receber um corpo glorificado? O dia em que a igreja for arrebatada. 1 Tessalonicenses, capítulo 14,
versículos 13 em diante, fala sobre isso, o arrebatamento da igreja. E fala que aqueles que estiverem vivos no dia que o Senhor Jesus vier para buscar a sua igreja, nós, aqueles que estivermos vivos, vamos receber um corpo glorificado, semelhante ao corpo do Senhor Jesus, e vamos encontrar com Ele nas nuvens. Então, queridos, enquanto nós estivermos nesse corpo, que é terreno, que é pó, nós não estamos livres das lutas, das dificuldades, das aflições, que têm vindo sobre as nossas vidas. Não é? Sabe, amados, são coisas assim que são tão profundas em nós, e que nós precisamos de cuidar. Com isso, eu quero listar aqui algumas coisas nessa dimensão do que o Senhor Jesus colocou para nós, das aflições, das lutas, das dificuldades. Então veja só, um ponto que é muito normal, e nós estamos aí vivendo nesse mundo, numa pandemia, de uma enfermidade, não é? Que tem assustado todas as pessoas. Quando nós ficamos sabendo das pessoas que estão morrendo com isso, que estão infectadas com isso, que estão aí a ponto de ser ceifado a sua vida, nós ficamos preocupados. Não é? Vemos casos aí verídicos ao nosso lado, na nossa cidade vizinha, de irmãos em Cristo sendo recolhidos. E aí, eles são do Senhor Jesus, amém, glória a Deus. Mas olha só, queridos, que as enfermidades, elas existem desde o dia de Jesus. Olha para você ver o que está registrado lá em João capítulo 5. Não é? João capítulo 5 vem falar para nós da cura do paralítico no tanque de Betesda. Nós não vamos ler o texto todo porque é muito extenso, mas eu quero focar só no versículo 3 para essa dimensão das enfermidades que existem e que desde os dias do Senhor Jesus, tomando em base o que nós vimos em 2 Pedro, não é? Capítulo 3, versículo 8, que faz somente 2 dias atrás que essas coisas foram escritas, olha que poderosa isso, não é? Então faz poucos dias que o Senhor Jesus deixou isso registrado para nós, em João 5, versículo 3, olha ali, olha só o que está escrito. Ali acostumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. É o caso do nosso querido que foi curado. Não é? Nós não vamos ler o texto, se a gente for ler aqui, nós precisamos de mudar o foco do nosso sermão, que sai do propósito da palavra que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo tem para nós nessa oportunidade. Mas, queridos, veja só que eram enfermidades que já existia há 2 dias atrás, ou seja, nos dias de Jesus. Não é? E interessante, amados, que o texto fala para nós de um homem de 38 anos paralítico, e só narra a cura desse homem, e os demais cegos, paralíticos, doentes que estavam ali. Por que a palavra não focou neles? Porque nós temos visto, primeiro que nós não vamos discorrer o texto, que o importante ali era focar a história desse homem, daquilo que o Senhor Jesus estava fazendo. Mas nós vemos ali outros enfermos, e esses outros enfermos, queridos, também existem nos nossos dias de hoje. Então nós precisamos estar certo que a enfermidade, ela é uma realidade no nosso meio. São tantas. Hoje nós estamos focados, preocupados com o Covid-19. Mas existem tantas outras que já estão aí desde a antiguidade. Não é? Então, queridos, é muito importante essas coisas estarem bem frescas no nosso entendimento. Por quê? Porque as enfermidades têm atingido todas as pessoas, cristãos como não cristãos. Todos quantos têm passado por essas enfermidades, nós temos visto isso no nosso dia a dia. A minha esposa, são 38 anos de casado. Nesses 38 anos de casado, queridos, ela passou por 5 cirurgias. Olha só para você ver. E nós nunca reclamamos disso, nós nunca lamuriamos disso, nós nos preocupamos, é verdade. Mas nossa confiança sempre esteve em Deus. Porque todas as coisas, nas nossas vidas, na minha vida, na vida da minha família, está no foco de Deus. Foram 3 cesáreas, fora uma vesícula e um implante, de uma prótese no quadril. A última foi muito grave, com certeza. Mas nós estamos focados naquilo que o Senhor é para nós. Mas quantas outras pessoas têm passado por essas mesmas coisas e estão aí vivas, ou outras o Senhor achou graça de recolher? Mas nós somos do Senhor, independente de qualquer situação. Nós somos dele.
e precisamos de viver intensamente aquilo que tem para nós. Talvez você já recebeu do seu médico, né, um diagnóstico que te deixou muito abatido. De repente você ouviu ele falar, né, olha, você está com uma doença que não tem cura. Os teus dias estão contados. Você recebeu esta palavra e foi uma bomba na tua cabeça. E você está aí angustiado, entristecido, ou você já esteve, já passou por isso. De repente Deus entrou com providência e você passou por aquilo que aos olhos dos homens seria terminal. Então, queridos, veja só, né? Nós não podemos ficar lamuriando, reclamando. Então a sua atitude deve de ser de alguém que confia no Senhor e que para nós tanto faz nós estarmos aqui hoje como nós estarmos na eternidade amanhã, né, no dia de amanhã, na segunda-feira, para nós é a mesma coisa. Nós temos que viver feliz toda e qualquer circunstância diante de Deus, né? Olha só, o salmista Asaf, lá no capítulo 73 de Salmo, versículo 3 e 5, olha só, quando ele estava ali passando por dificuldade, olha qual foi a situação desse homem. Pois tive inveja dos arrogantes, quando via prosperar a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo forte, estão livres do fardo de todas as enfermidades, não são atingidos por doença alguma, como os outros homens. Olha só que interessante, queridos, a fala desse homem, reclamando diante de Deus, lamuriando diante do Senhor. Agora me fala uma coisa, eu tenho certeza que você tem ouvido tantos no meio cristão que estão reclamando, falando, brigando com Deus, e o Senhor Jesus está falando para mim e para você nesse dia: tende bom ânimo, no mundo terás aflições, mas eu venci o mundo. Que palavra preciosa aos nossos corações nesse dia, queridos. Então, amados, como Asaf e muitos de nós já sentimos assim, né? Nós nos deparamos com tantos problemas, porém Asaf, quando buscou a presença do Senhor, quando ele se dobrou diante de Deus, ele reconheceu que não devemos ter inveja da prosperidade do ímpio, né? Ele reconheceu que só Deus é soberano sobre nós. Olha, o mesmo capítulo 73 de Salmo 25 e 26, os versículos, diz assim: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para todo sempre. Aleluia. Quando nós temos um coração, queridos, arrependido, que se dobra diante de Deus, que busca o Senhor, Ele revela para nós coisas tremendas, como revelou a esse grande levita do Senhor Jesus, Asaf. Olha que coisa preciosa. Então, amados, de uma vez por todas, Deus não é obrigado a satisfazer os desejos do nosso coração, e muito menos da nossa carne. Não, eu vou orar e Deus vai me curar e pronto. Amém, louvado seja Deus se isso acontecer. Mas se Deus quiser usar a tua enfermidade para honrar o médico, se Deus quer usar o teu problema, a tua dificuldade, para abrir campo para a ciência, para a medicina, querido, Ele pode te curar com certeza. Eu creio em milagre. Se eu não cresce em milagre, a minha família não existiria, porque a minha família é um milagre. Eu creio naquilo que Deus pode fazer, mas eu creio também que Deus usa homens que têm se desenvolvido tanto, com tecnologia maravilhosa, que tem dado ajuda para tantos outros viverem. Mas nós precisamos, queridos, ter esse coração semelhante ao coração de Asaf, que reconheça o Senhor e que busque Ele de todo o coração. Sabe, Deus, Ele quer tão somente ver a nossa fidelidade, independente de circunstância, independente de situação, independente de luta, independente do que nós estivermos passando. Precisamos estar focados naquilo que Ele é e representa para nós. Então, queridos, não as nossas provas, não é os nossos desertos que passamos, que vai trazer para nós uma avaliação para o nosso coração de quem é Deus na nossa vida. Independente do que nós estivermos passando, Ele continua sendo Deus, Ele não muda, em hipótese alguma.
quem tem que mudar somos nós, a nossa maneira de viver debaixo do sol, dependendo dele em todas as áreas da nossa vida. E é isso que esse homem Asaf entendeu na sua caminhada. Nós precisamos de andar satisfazendo a vontade de Deus, amados, e não satisfazer a vontade do nosso coração. Amém, queridos? Isso é muito importante nós termos em mente. Segundo ponto, queridos, tudo quanto nós merecíamos de Deus, Ele não nos deu. Sabe, da maneira como que você nasceu, da maneira como que muitos de nós crescemos, uma boa maioria nossa veio conhecer o Senhor Jesus já numa idade avançada. Se você olhar para a tua vida antes de Jesus, você vai chegar nessa dimensão de entendimento que o Senhor nunca te deu aquilo que você mereceria receber dele. Eu olho para a minha vida, apesar de ter tido o privilégio de nascer num lar cristão, como você sabe, mas eu sei que os meus bisavós, meus tataravós tiveram vidas desgraçadas diante de Deus. Eu tive o privilégio do meu avô, do meu pai, e chegar a mim, não é? Algo tão poderoso. Mas eu sei que se o legado dos meus antepassados fosse ser avaliado na minha vida, queridos, eu estaria sendo trucidado pelo inferno, porque Satanás todos os dias quer dar fim naqueles que não são do Senhor Jesus. Então, queridos, Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos. Não fosse a bondade, da longanimidade, da graça de Deus, o nosso destino era por natureza o inferno. Preste atenção, queridos. Era o inferno. Olha o que diz Efésios 2:1. E Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Antes de você ter Jesus lá atrás, que você não conhecia ainda, que você nem sabia que um dia você ia conhecer Jesus. Quem é Jesus? Sabe? Quantas inquietações, quanta pergunta. Ele já tinha pago tudo para você. Ele já tinha deixado tudo certo, tudo pronto, para que você pudesse, nesse tempo, reconhecer Ele, independente das circunstâncias, das lutas, das dificuldades que você estivesse vivendo. Então, queridos, nós estávamos mortos. Agora, por causa desse amor incondicional de Deus, nós vivemos isto, e é extremamente divino isso. O que você tem vivido, queridos? O que Deus tem para você, o que você tem experimentado do Senhor depois que você veio para Jesus, isso é extremamente divino. Deus preparou de antemão para você. Não só para você, mas todos quantos se chegarem ao conhecimento e ao reconhecimento de Jesus Cristo como Senhor e cabeça da sua vida. Isso é poderoso, isso é fatal para mim e para você. Então, queridos, nós somos devedores da graça de Deus. Nós já devemos a Ele. Lembra de que Ele nos resgatou da morte para a vida? E a morte aqui não é a morte física, queridos. Não estamos falando da vida aqui sobre a face da terra, nesse corpo. Mas nós estamos falando da morte espiritual, da separação, do inferno, sabe? De sofrimento, de terror, que Satanás vai estar fazendo com todos aqueles que estiverem nas mãos dele. E você que é do Senhor Jesus, você está livre pela graça de Deus. Isso é revolucionário. Isso é tremendo na nossa vida. Não é? Por meio da sua graça, Ele nos prometeu grandes coisas. Mas Ele nunca prometeu para mim e para você uma saúde de ferro. Isso nunca. Nós estamos à mercê dessa natureza. Nós estamos à mercê desse mundo pecaminoso, caído, onde a própria natureza, os animais, sofrem até hoje com dores de parto, por causa do pecado do homem. Preste atenção, queridos. Então não é para nós vivermos lamuriando, reclamando, muito pelo contrário. É nós olharmos e observarmos o que o Senhor tem feito. Se for só mais esse dia que você viver, se você viver só esse dia de hoje, que é o dia do Senhor, para você glorificar, louvar a Ele, se acertar com Ele, estar em posse da vida eterna, aleluia. Se amanhã nós não estivermos mais aqui, e esse dia de hoje, precioso que Ele nos deu, e nós vivemos uma vida santa aos olhos do Senhor, louvado seja o Pai, porque vamos chegar com certeza nas mansões celestiais. E isso é o que basta para mim e para você. Sabe, queridos, em Romanos 8:18, olha que o querido apóstolo Paulo, não é? Mais uma vez, lembrando de domingo passado, que estava lá preso numa masmorra, e pensando
que seria a última noite dele, né? E o Senhor Jesus aparece para ele e fala com ele: olha, coragem. E aí o Senhor Jesus corre para ele, fala com ele tudo quanto ia acontecer na vida dele após aquele dia, e viveu muitos anos após aquele dia. E naquele momento de dificuldade, de luta de Paulo, ele estava imaginando que seria a última noite, sabe? E depois, já num outro contexto, numa outra dimensão de vida, mais adiante, vivendo outros dias, olha só o que ele deixou para mim e para você, debaixo dessa palavra que você está ouvindo hoje, numa outra dimensão. Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que nos há de ser revelado naquele dia. Oh, aleluia! Percebe, queridos? Alguém que estava lá achando que seria o último dia. Alguém que estava lá achando que ia morrer naquela noite, na manhã seguinte. Porque o povo estava lá para lá de fora da prisão, aguardando a sua saída. E o Senhor prepara uma forma poderosa para tirar ele daquela prisão. E aí, de um tempo depois, ele está agora declarando ao Senhor, dessa forma que ele declarou aqui: porque para mim tenho por certo isso, que as aflições desse tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Qual que é a sua aflição mesmo, meu irmão? Qual que é a sua luta que você tem enfrentado? O Covid é problema? Isso não é nada para o meu Deus. Não é nada para o seu Senhor Jesus. Ele está pronto para te livrar, se for o caso. E se for o caso, você ser ceifado por essa enfermidade, louvado seja Deus, querido. Não fique lamuriando, reclamando pelos cantos, se porventura você está aí com uma sentença de morte, aguardando poucos dias pelo médico. O teu Deus pode mudar, te dar um coração novo, pode te dar um pâncreas novo, pode te dar um fígado novo, pode dar um estômago novo, um intestino novo, pulmões novos, pode te dar um estômago novo, fígado novo. Tudo o Senhor pode se fazer novo diante dos seus olhos, queridos. Então, esteja pronto com essa palavra de Paulo, que ele estava certo, que as aflições daqueles dias jamais se compararia com aquilo que estava aguardando para ele na glória. E é para você também, é para mim, é para nós, essa verdade tão poderosa da palavra do nosso querido irmão Paulo. Há algo poderoso que nós precisamos aprender com esse mesmo homem. Em Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, Paulo disse que ele aprendeu a viver contente em todas as circunstâncias da vida, né? Pois ele podia tudo no Cristo que lhe fortalece. Olha a convicção, que mudança de valores na mente de um servo de Deus, querido. E essa mudança que o Senhor espera da sua igreja, da sua noiva desses dias, a minha mudança, a sua mudança, e de ver na dimensão dessa palavra. Então Paulo, ele nos ensinou, querido, que ele orou por 3 vezes só, tá certo? Não foram 30 anos, não foram 30 meses, não foram 3 semanas, mas foram 3 vezes. Olha só, por um espinho na carne que ele tinha. Sabe qual foi a resposta do Pai para esse grande homem de Deus? Paulo, a minha graça te basta. Oh, aleluia! Quando nós alcançamos um coração assim. Mas para encerrar, eu quero contar uma história. Uma história de um homem que depois de perder a sua família, os seus filhos morreram, os seus bens, tudo foi ceifado. E ele escreveu algo tão poderoso, que você precisa prestar atenção. E se tornou um cântico muito maravilhoso, que diz assim: sou feliz, se a paz, a mais doce paz, deres de gozar, se a dor, a mais forte dor sofrer, ó, seja que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus eu serei para sempre. Aleluia! Que coração de servo. Tinha perdido tudo. E ele deixa gravado isso. E cantamos tantas vezes esse cântico tão poderoso para o nosso coração. Então, queridos,
Que Deus te abençoe. Deus abençoe as vossas vidas e vos guarde em tudo. A minha oração é que você não fique enfermo. A minha oração é que você não seja abatido com as dificuldades, com as lutas. A minha oração é pedir para Deus que te dê força para vencer e viver em todas as áreas. Mas, querido, se porventura, se por acaso vier a ser cometido de enfermidade, queridos, tenha um coração amoroso, agradecido ao Senhor em todas as áreas. Olha o Salmo 63, versículo 3, o que diz para nós: porque a tua graça é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão. Aleluia. Que palavra poderosa do salmista. Amém, querido? Tire tempo agradando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, sabe, o nosso Deus, pela vida que você tem vivido. Glorifique ao Senhor mesmo na dificuldade. Adore ao Senhor mesmo nas lutas, não é? Porque nós, eu e você, temos tido o privilégio de viver esse tempo que nós estamos vivendo sobre a face da terra. Quero orar por você, que tem passado por lutas, por enfermidades, por aflições, não é? Dificuldades. Que Deus tenha misericórdia da tua vida. Você que essa semana tem uma consulta médica, ou está aí para ver um resultado de exames que você fez, está aí tirando o seu sono. Eu quero orar para que o Senhor te dê paz ao coração. Que a mais doce paz esteja sobre você, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, nós somos tão gratos pela vida que o Senhor nos assiste. Pelo tempo, ó Deus, que o Senhor tem me dado sobre a face da terra. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem planos, o Senhor tem propósitos para nossas vidas, e nós amamos os teus planos e os teus propósitos. Sabemos que o Senhor quer, ó Deus, fazer um reboliço nos nossos dias, que a sua igreja seja vitoriosa, poderosa sobre a face da terra e que marche em segurança em todas as áreas. Por isso, papai querido, nós estamos aqui intercedendo. Ó Deus, após ouvir essa palavra que enche o meu coração, que eu tenho certeza que encheu o coração dos meus amados também. Que o Senhor possa, ó Deus, trazer alento a essas vidas, ó Pai. Se estiverem enfermos, que o Senhor entre com providência de cura. Se estiverem passando por luta, por dificuldade, por privações, por aflições, ó Deus, das mais diversas que nós formos listar aqui, nós vamos passar um tempo listando. Mas o Senhor conhece cada um dos seus filhos, e o coração e a oração de cada um deles. Senhor, que o Senhor tem planos e propósitos com nossas vidas, nós sabemos disso. Mas que cada um de nós possamos te reconhecer como Deus e Pai, que o Senhor é sobre todas as coisas. Deus, eu declaro a tua bênção, Senhor, sobre aqueles que precisam, ó Deus, que estão tão abatidos, que estão tão angustiados, que possa, Deus, tomar essa palavra do Senhor Jesus para os seus corações e fortalecer por ela, porque ela por si só já nos enche o coração de segurança, de paz e regozijo. Por isso, Deus, eu abençoo cada um desses amados, pessoas preciosas que nós amamos tanto e queremos vivê-lo, ó Deus, debaixo das tuas mãos, direcionado pelo teu poder em todos os dias, no nome de Jesus. Queridos, que o amor de Deus, a comunhão com o Senhor Jesus, seja sobre a tua vida todos os dias, e o poder do Espírito Santo esteja permeando o teu caminhar em cada momento, no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Amém.